Eu tenho aqui ao meu lado hoje o Hugo Blom. Ele é holandês e muito rapidamente, só para a apresentação, especialmente aqueles também que nos acompanham pela internet, eu conheci este nosso irmão há 2 anos, quando fui à Bélgica e conheci-o em casa da minha filha Joana e do meu genro Tiago, porque eles foram à Holanda, certa ocasião, e foram visitar o nosso irmão Dove, que está na Holanda, e quando estiveram lá no culto, em casa do nosso irmão Dove, eles conheceram o nosso irmão Hugo Blom e outros irmãos lá, e gostaram muito uns dos outros, de tal maneira que a Joana e o Tiago fizeram muita questão de que ele e um outro irmão, que é o Hans, viessem a Antuérpia, à Bélgica, quando eu lá estava, para os visitar e nos conhecer. E foi assim que eu o conheci. O nosso irmão Dove, que está na Holanda, ele já cá veio a Portugal. And I send a big embrace to Dove. Okay? Don't forget. I won't. And to all the believers there. Yeah. Estou a mandar um grande abraço para o Dove e para os irmãos lá. E então, acontece que o nosso irmão há dias fez anos e eu mandei-lhe uma mensagem a felicitá-lo pelo aniversário. In your anniversary I send a message to you. Yeah. E ele então, em resposta, disse: olha, eu vou estar em Portugal, eu gostava muito de vos ver. So, now you can explain. Okay. No, oh no, you have this one. Yeah, I have this one. Okay. Okay, my name is Hugo Blom. O meu nome é Hugo Blom. And I became a believer in the Lord in 2013. Em 2013 foi quando eu me converti ao Senhor. Before that, I was just without the Lord in the world, and so my life is because of that past. Because I'm 61. Ele tem 61 anos de idade e daí a sua vida foi uma vida de perdido até ali, não é? Até ele se converter. It means that I have lived most of my life with problems. E ele viveu a maior parte da vida dele com problemas. I'm divorced. Ele foi divorciado nessa altura, quando ele era descrente. But nevertheless, the Lord has accepted me as I am. Apesar disso, o Senhor aceitou-me e ele salvou-me. So, and it was Dove who taught me about the Lord in the way it should. E quem me falou do Senhor foi o Dove, que me falou do Senhor Jesus Cristo. And so I'm now telling you something that I have learned in, let's say, something like 12 years now. E então eu quero-vos falar do que aconteceu há 12 anos. Há 12 anos que ele se converteu, sensivelmente. Okay. So first of all, I want to praise the Lord. Em primeiro lugar, quero louvar o Senhor. And then you have to say which Lord. E vocês perguntam que Senhor? Because there are many who believe in a Lord, but you have to be precise. Vocês sabem, há muitos senhores, há muitos que acreditam em muitos senhores por aí. And so it's the Lord of Abraham, Isaac and Jacob. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. So that said, I've visited your country much often, but never actually met Portuguese. E ele já visitou o nosso país, não sei se uma, se várias vezes, mas nunca esteve com portugueses, porque ele tem um amigo dele, também holandês, que vive ali no Oeste, na zona do Oeste, e é um amigo de longa data, que era fotógrafo, e was a photographer. Yeah. E então ele também era fotógrafo nessa altura, e eles eram amigos dessa data. E então ele veio cá a Portugal, mas nunca esteve com portugueses. Yeah. And so I was thinking, who is the Portuguese? And of course the Catholic comes to mind. E então ele começou a pensar sobre os portugueses, quem são os portugueses? E então veio-lhe à cabeça que os portugueses são católicos. And so I was thinking, we have a lot of friends maybe under Catholic people also. Ele também tem amigos que são católicos. And so you have to tell him the word as it is really the truth. E é importante dizer-lhes a eles a verdade. Because the Catholic Church, as I understand, teaches
that Christ died for the sins, but Porque a Igreja Católica ensina que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas the salvation and the justification a salvação e a justificação, dizem eles, is by the church and not by Christ. É pela Igreja, não é por Cristo. So it means that we have to teach them Temos que lhes ensinar what the truth is. o que é verdade. So they have what's called good works. E eles têm uma coisa que eles chamam de boas obras. And you have three kinds. Há três espécies de boas obras. The Catholic good works, As católicas, as boas obras católicas, that is to be good to the fellow people. Que é sermos bons para aqueles que nos rodeiam. And then you have the Jews, Depois temos os judeus, and they want to do the good works of the law. e eles também têm boas obras, são as chamadas boas obras da lei. But we need to keep the teachings of the Apostle Paul. Mas nós temos que estar cingidos aos ensinos do apóstolo Paulo. And this is much different from what everybody else teaches. E isto é muito diferente do que toda a Navarra muita gente ensinava. So if you read, for example, Galatians 3:2, Se, por exemplo, lerem Gálatas 3:2, I will take it myself. e tu? Ou 3:13? Yeah, three, the second one, Okay. verse 2. So it's That's Galatians Gálatas? 3, verse 2. Oh, I need to. 3:2. Yeah, 3:2. 3:2 de Gálatas. I don't know. It's okay. There we are. So, Okay. Can I read it in Portuguese? yes, of course. Yeah, that's better. 3:2. Yeah. Então diz assim a passagem: só quisera saber, diz o apóstolo Paulo, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? It is about the Holy Ghost and how it works. It works completely different today than, Isto fala do Espírito Santo e como é que ele trabalha de uma maneira diferente. than it was in the days of Peter. And you know, Peter Nos dias de Pedro, vocês sabem como era. and you know that the Pope, he thinks he is the how do you call it, the successor, yeah. E vocês sabem que, por exemplo, o Papa diz-se sucessor de Pedro. So it means they mix up the different gospels that there are in the Bible. E eles fazem uma grande mistura dos evangelhos na Bíblia. So and this is the main theme of what I want to share with you. E esta é a linha principal que eu vos quero mostrar. So first you have to understand that Paul is, as a person, completely different, and his preaching is completely different. Eu quero que vocês saibam que Paulo é uma pessoa completamente diferente e a sua pregação é completamente diferente. To prove that to you, first I would like to read Galatians 1:6. Para vos provar isso, eu quero que vocês leiam, primeiramente, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que diz assim o apóstolo Paulo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. So here you have the first thing, that he has a gospel and it is unique. Nós temos aqui um evangelho que é único And you need to stick with it. e temos que estar firmes nele. And then to make it more clear, we read Galatians 1:8 and 9. Para cozinhar melhor a coisa e vermos a coisa melhor cozinhada, por assim dizer, Gálatas 1, 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, disse o apóstolo Paulo, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. These are strong words. São palavras fortes estas. So that means this gospel is special, is very special. Isto significa que este evangelho é muito especial. And Paul is very special. E Paulo é muito especial. Because Paul, he has persecuted the believers in Christ in his days. Porque Paulo perseguiu os cristãos nos seus dias iniciais antes dele se converter. Because there are who teach that Paul is one of the 12. Porque há pessoas que vocês sabem que dizem que Paulo é um dos 12. Pensam que Paulo é um dos 12 apóstolos, e não é.
But no, he cannot be. It's impossible. Impossível. And so in Acts 9, he is converted. Nós lemos em Atos dos Apóstolos capítulo 9 como é que ele se converteu. And that is after he. No, sorry. Okay, then the second point I want to make is that the person Paul is not only special because he was a persecutor, but also... Ele não era, voltando a Paulo, Paulo não era especial apenas porque foi perseguido, mas... What is written in Galatians 1:15 and 16. Mas como lemos em Gálatas 1:15, porque, lemos aqui, diz ele, quando aprova Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele era especial por causa disto também. So it means Paul has a different gospel, has a different apostle. Portanto, Paulo different gospel. Portanto, Paulo tinha um diferente evangelho, tinha um evangelho diferente, era um apóstolo diferente. And also there you have in Acts 2 the history with Cornelius. E em Atos capítulo 10 nós temos a história de Cornélio. But this history is different. Mas esta história é diferente. Because Cornelius was becoming a Jew and he had to do the work of the law. Porque Cornélio era prosélito, por outras palavras. And so this is the essential point. I will discuss Acts 2 and Acts 13. I will compare them. E então é importante comparar Atos 2 com Atos 10, mas eu queria só dizer uma coisa que para salvaguardar e para alguns poderem perceber melhor. Quando eu disse que ele era prosélito, ele explicou mais detalhadamente. Portanto, ele era um convertido ao judaísmo, por outras palavras. Okay. And this is important because some believe that the church began at Acts 2. Isto é importante eu referir agora a isto, porque muitos acham que a igreja começou em Atos capítulo 2. And this is not true. Mas isso não é verdade. And first of all, when you start reading it, you have to understand that he speaks to Jewish people only. Se vocês repararem ali em Atos capítulo 2, a audiência são apenas judeus. Só está a ser falado a judeus. For example, in verse 5, em Atos 2, no versículo 5, por exemplo, nós lemos assim: e em Jerusalém, isto foi o que aconteceu em Pentecostes, em Atos 2, e em Jerusalém estavam habitando judeus, novamente está ali escrito, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, de todas as nações, mas notem, judeus. Yeah, so that means the setting is in Jerusalem. Eles estavam em Jerusalém. And there are only devout Jewish men. E estavam ali varões judeus. And they weren't only local residents, but they were Jews from many countries. Não eram apenas judeus que habitavam ali, mas eram judeus de várias origens do mundo. Tinham ido a Jerusalém. Yeah, and the special thing is, Peter talked, and they heard him speak in their own language. E o ponto aqui é que Pedro, por exemplo, estava a pregar e eles estavam a ouvir a mensagem na sua própria língua, porque eram judeus de várias partes do mundo e falavam essas línguas dessas partes do mundo e entendiam que Pedro, apesar de eles só conhecerem aquelas línguas de onde viviam, eles estavam a perceber Pedro, apesar de Pedro estar a falar na língua dele. Yeah, so it means it's like a conference going on now. And I speak Dutch, and you understand it in Portuguese. Era como se, por exemplo, estivéssemos aqui numa reunião, numa conferência, e eu estava a falar em holandês, e vocês estavam aí sentados, e eu a falar holandês, e vocês estavam a perceber em português. Without Carlos. Sem eu estar aqui, a traduzir. So, and then, when Peter speaks in verse 14, no capítulo 14, no versículo 14, quando Pedro fala, no versículo 14 de Atos 2, nós lemos assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, cá está, varões judeus, há versões que dizem varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Well, there you have it again. The men of Judea and Jerusalem. E
mais abaixo nós vemos repetições, homens, varões judeus, homens da Judeia, varões da Judeia, etc. Isto é repetido várias vezes aqui neste capítulo. There is much more, but I will save time. Há mais ocorrências, mas eu penso que está bem assim. Now, when we come to verse 37. Quando chegamos ao versículo 37, nós lemos assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Yeah, they understand now that they crucified the Messiah. E eles agora tinham compreendido uma coisa, que eles próprios tinham crucificado o Messias. And so they realized that all they hoped for, they killed him themselves. E aquilo porque eles estavam tanto à espera e agora eram culpados de terem feito aquilo que punha em causa isso. Crucificar o Messias. So I would be pricked in the heart as well if I had done that. I would pricked in the heart. It means be beaten, be completely like, oh my, what have I done? You know what I mean? Não é? Sim, eles sentiam-se compungidos, quer dizer, estavam com uma culpa tremenda, um sentimento de culpa muito grande perante aquilo que tinha acontecido e que eles tinham sido intérpretes disso. So then you get to verse 38 and then you understand. E no versículo 38 nós entendemos quando ele diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. So they have to be. They ask them, what do we have to do? And the answer is repent and be baptized. Eles queriam saber o que é que tinham que fazer perante aquela culpa que eles sentiam. E Pedro disse-lhes: Olha, vocês arrependam-se e têm que ser batizados. Exactly. But this is something completely different than what most people understand about it. Muita gente não entende isto. The Jew had to repent means make a U-turn. Arrependimento quer dizer dar uma volta. Pensava de uma maneira e dei a volta ao pensamento, penso de maneira diferente. Exactly. And so they have to return to God. Eles tinham que dar uma volta e voltar-se para Deus. But we, as we are here, we are no Jews. Nós não somos judeus. And so we have nothing to turn back to. Nós não temos que dar essa volta que eles tiveram que dar, porque, como vocês perceberam, naquele caso em concreto, eles sentiam-se culpados de terem crucificado o Messias. Não foi o nosso caso. And this means that they have to repent. It means be sorry and go back. Portanto, eles tinham que se arrepender, ou seja, eles tinham que lamentar a situação e voltar para trás. And then be baptized means. Serem batizados significa. Yes, that their sins are forgiven. Significava naquele caso, que era o que a Bíblia ensinava, que os seus pecados iam ser perdoados. But they still have to keep the law to be justified. Mas eles tinham que guardar a lei para serem justificados. Isso ainda estava em vigor na altura. So this is the point. Este é o ponto. If you go then to Acts 13, 38 and 39. Se formos para Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículos 38 e 39. Can I read? Yeah, please. Então 13, 38 e 39, nós lemos assim: Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, ou varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, por esse, que é Cristo. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, cá está a ideia de ele estar a dizer que eles tinham que ser justificados pela lei, por ele é justificado todo aquele que crê. Vê depois que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Já li o Corão. Portanto, são palavras de Paulo mais tarde, não é? So this is very clear. This is just believing and your sins are forgiven and you are justified. A mensagem aqui é clara. Vocês só têm que crer, são perdoados e são justificados. This is a big difference with what Peter told. Isto é uma grande diferença daquilo que Pedro dizia lá atrás. Yeah, repent and be baptized. So eles têm que se arrepender e ser batizados. Agora não, é só crer. They have to believe and do the law, and we just have to believe and are saved. Antes eles tinham que crer, além de crer eles tinham que guardar a lei, etc. Mas agora é só crer, mais nada, e somos salvos.
If it was not if it was not like that, I wouldn't be saved. Porque se a gente não fizer como está aqui a ser escrito, não somos salvos. Estamos a pensar que além de querer temos que fazer mais qualquer coisa. You know, divorced, 3 children, a big mess in my life. Anybody would look at that and say, how can you be justified? Ele está a falar do caso dele em concreto, que ficou divorciado aqui há muitos anos atrás, com 3 filhos. Como é que ele pode ser justificado? Pergunta ele. Yeah, but Christ did it. You know, he did it. Cristo fez isso. Yeah, he died at the cross Ele for my morreu na sins. cruz. Resolveu o meu problema. So this is the main difference between the Catholic and what we believe. Isto é muito diferente do que a Igreja Católica ensina para aí e o que nós queremos que a Bíblia ensina corretamente para hoje. Because if I had to do it the Catholic way, I still had to do all the good works and every time go to the church and how do you call it, biechten, you know, to speak with the friar in this. Sim, porque se eu fizer como na Igreja Católica, eu tenho que andar sempre lá a confessar os meus pecados, sempre, e reparem, e nunca há paz. Porque há sempre pecados para confessar e tem que ir ao confessionário, confessar os pecados, que era o que ele estava a dizer, e tinha que andar sempre nesta vida sem o problema estar resolvido. So, this is what I wanted to share with you, and Isto é que eu quero partilhar convosco, porque nós somos num país católico, por isso é que eu quis falar sobre isso. Now that we are saved, and because we are saved, we don't need to worry about all the bad things we do. Porque fomos salvos pela fé. Nós não temos que nos preocupar com as coisas más que nós fizemos no passado. Isso, o Senhor perdoa isso. But we are now put in the position that sin has no longer control over us. E agora temos que ter a noção de que estamos numa posição em que o pecado já não é senhor de nós, já não nos controla. So it means I still can sin. E eu ainda posso pecar. And I will. And I will sin. Nós pecamos. But it doesn't need to reign in my life. Mas ele não tem que reinar na nossa vida. And this is completely different from performing the law. That means you first have to do everything right and then you'll be justified. Isto é completamente do que acontecia na lei. Nós temos que fazer tudo certo e depois ser justificados. Aqui não, somos justificados. E agora devemos fazer tudo certo. Yeah. So this is it. This is what I wanted to share and tell your Catholic friends about it if you can. Isto era o que eu queria partilhar convosco, para vocês também poderem dar testemunho disto aos vossos amigos católicos, para que eles também saibam disto. Yeah, because my friend, which I'm going to visit, he is also a cultural Catholic. Porque o meu amigo que eu vou visitar daqui a um bocado também que é holandês, ali para a zona do oeste. Ele também é católico. And so I want to save him as well, but I cannot say like, oh. Eu também quero falar acerca disto, mas como é óbvio não posso obrigá-lo, não é? Esganá-lo para ele crer nisto. So I'm gentle with him, and I want to see that what I do in my life is to the praise of the Lord, and he will understand, okay, this is something different here. I need to investigate. O que ele quer é falar de tal maneira que lhe cria curiosidade e o desejo de querer saber mais e de querer descobrir e dizer, epá, vou querer saber mais acerca disto. No fundo é o que yeah. So this is why I also wanted to be here. To make a point, I want to be with the brothers and sisters. Like I said, it is 2,000 kilometers from home, and I'm home. Eu estou a 2,000 quilómetros, estou a 2,000 quilómetros de casa e sinto-me em casa. Mas eu queria vir cá por causa disto. Yeah. So, yeah, well, that's it. Okay, thank you very much. Estamos a chegar ao fim. I don't know if you want to say something more to the believers. Motives for prayer, for example, if you have motives, we can pray for you. Well, I can. Estou a dizer, se ele tiver motivos para nós orarmos, também para eu poder dizer. I can say the prayer we used to do with Dov, and this is just to thank the Lord. Ele costuma, portanto, orar lá com o Dov, né? And what you used to pray with Dov? We prayed, of course. Okay. Claro que né?
So I can do the prayer like we do it over there, Ok. if you want. No, here? No, I don't know. Ok. This was not rehearsed. Ele está a dizer que se eu quiser, ele se calhar não percebe muito bem, ele está a dizer que se eu quiser, ele pode orar como ora lá, também conversar com o povo. Ok, you can pray. No? Okay. Then, all right. Lord, we thank you Nós agradecemos for this day of grace. por este dia de graça. We thank you for all the brothers and sisters we have in the Lord. Quero-te agradecer por todos os irmãos e irmãs em Cristo, no Senhor. And all the other people, all the families we have who may not believe, that we are a testimony to them. E cuida daqueles nossos familiares e amigos que ainda não te conhecem, para que possamos testemunhar-lhes da salvação. And we pray for all the people, and we pray for the governments of this world. E oramos por todas as pessoas e também te pedimos pelos governantes que estão neste mundo. And that we might, in all peace, proclaim the word of the Lord. Para que tenhamos paz e em paz possamos proclamar o teu Evangelho. Amen. Amém. Amém. Ok. Thank you very much. Thank you.